Glória a Deus, aleluia, amém. Uma boa noite, igreja, graça e paz, pode sentar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, nós homens, machos do Senhor. Vamos lá, macho, me ajuda. Machos do Senhor. Aí, agora vocês me ajudaram. As crianças podem ir para seu culto. Mas nós estamos tão felizes com o Senhor por aquilo que Ele fez. Tentei falar antes, mas estava um pouco emocionado, né? Então, mas agora queria contar um pouquinho, e isso vai ligar a palavra que temos para essa noite, que o Senhor tem para essa noite, uma palavra que o Senhor, Ele entregou, terminou ela lá no retiro. Então, o único iPad que eu tinha era esse aqui, então tive que botar nesse iPad, e o Senhor deu hoje, durante o dia, o restante da palavra. E é algo que o Senhor transformou na minha vida. Mas algo que o Senhor fez também foi transformar homens durante esse final de semana. Olha como o coração do homem, ele é enganoso. Gilmar e eu, Gilmar é líder do Encontro com Deus, estávamos decididos há 3 semanas não fazermos o encontro pelo número de pessoas. Lê do engano, né, Gilmar? O coração do homem é enganoso, mas aqueles que buscam o Senhor, e buscam a face do Senhor, eles são corrigidos no meio do caminho, e o Gilmar e eu fomos corrigidos. Nós ouvimos através de pessoas, ouvimos através da oração, e muito jejum, né, Gilmar? Eu quero honrar a vida do Gilmar, porque as coisas que o Senhor fez, o Senhor trabalhou na vida de homens, dos obreiros que trabalharam, dos encontreiros, dos encontristas. Nós tivemos 12 homens lá. Dos 12 homens, 5 foram batizados no Espírito Santo, 3 aceitaram Jesus. Amém? Aleluia. E eu podia ter impedido tudo isso por causa de um coração enganoso. Mas o Senhor, Ele tem os seus planos. E aqueles que andam no caminho e na face do Senhor, que buscam a face do Senhor, que se entregam no altar, que se dobram no altar do Senhor, estes escutam a voz. Seja essa voz do Senhor, do Espírito Santo, para direcionar algo, para conquistar algo, ou para corrigir uma rota. E é isso que o Senhor vai nos trazer essa noite, meus irmãos. O Senhor, Ele vai te levar a uma caminhada de altares, para que você seja direcionado. Alguns serão direcionados, outros terão a sua rota corrigida, e outros terão a promessa, a conquista do Senhor, o caminho da conquista do Senhor. Muito depende muito do lugar onde nós estamos. A palavra de hoje é sobre os 4 altares. Altar é o lugar aonde se ouve a voz de Deus, se vira olhos, atenção, prioridade para o Senhor e costas para as pessoas. Aonde o altar, tudo o que importa é o que eu estou vendo, o que eu estou priorizando e aquilo que eu estou dando ouvidos. Tudo demais que ficar para trás, nada importa. E essa semana a gente conversava, eu vou usar bastante o nosso exemplo, mas a gente conversava que a gente jejuou tanto nas últimas 2, 3 semanas, né, Edmar? Mais do que todo o ano passado. Estou dizendo isso, irmãos. Correção de rota. O Espírito Santo,
corrige as nossas rotas. Eu oro tanto, nós oramos tanto, Senhor, avivamento, algo novo, 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 novo. Eu só derramo vinho novo em odre novo, meu querido. E tu tem que corrigir rotas, tu tem que ir para o altar, quer me ouvir? Vai para o altar, e isso eu estou estendendo para a igreja. Quer ouvir o Senhor, irmãos? Vai para o altar. Quer avivamento? Vai para o altar. Quer algo novo? Vai para o altar. Eu aprendi uma frase: ninguém leva outra pessoa a um lugar que nunca foi. Ninguém leva a pessoa a um lugar que nunca foi. Ninguém pode entregar algo que não tem. E é por isso que o altar é o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus, damos prioridade à voz de Deus e abandonamos as vozes do mundo. Os nossos olhos se voltam para o altar. Tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é o Senhor. Nada mais importa quando nós estamos no altar, igreja. Nada mais importa, tudo é o Senhor. É a sarça ardendo, é o cordeiro sendo levado com um cheiro, como sacrifício. É a sua vida sendo sacrificada no altar. Para quê? Para corrigir, para ouvir a voz de Deus. Altar, nossa vida precisa estar no altar. E nós temos exemplos de construtores de altar. Noé construiu um altar, e o que Deus trouxe naquele altar? Qual a resposta que foi daquele altar de Noé? Deus fez uma aliança com Noé. Isaac, ele construiu um altar, e a resposta de Deus foi reafirmar a promessa que tinha entregue muitos anos atrás. A promessa do Senhor se renovou em Isaac, quando ele construiu o altar e ouviu o Senhor. Jacó fez um altar em Betel, e ali o Senhor falou com ele, e ali ele mudou de nome, ele mudou de vida, ele mudou de estrutura, ele mudou de pensamento. Foi no altar que a vida de Jacó mudou, meus irmãos. Foi no altar que a vida de Noé mudou, a vida de Isaac mudou, a vida de Gideão. Gideão constrói um altar. Qual foi a resposta de Deus? A vitória contra os midianitas. Quer vencer? Quer vencer, irmão? É altar, é oração, joelho no chão. Quer avivamento, igreja? É altar. Elias, não o nosso pastor, nesse caso, mas o profeta Elias, ele constrói um altar lá no Monte Carmelo, e Deus responde com o quê? Com o quê, meus irmãos? Deus responde com fogo. Com fogo. É no altar que nós recebemos as respostas da parte do Senhor. Não é qualquer um que vai trazer. Pessoas podem ajudar, mas é o altar que o Senhor está, que vai te direcionar, vai te levar para os lugares, vai te tirar do lugar aonde você está, atolado, preso. No altar o Senhor vai dizer: é para lá, corrige isso, corrige aquilo. E eu estou te dando o exemplo, igreja, porque o Senhor corrigiu a minha rota. O Senhor corrigiu a minha rota e foi no altar, igreja. Foi no altar. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é só de domingo a domingo, irmãos. Domingo a domingo é o sanduíche frio. Você vem domingo a domingo, você come um sanduíche frio. Na semana você come 3 refeições quentes. Aprendi isso com o pastor Luciano Subirá num dos estudos dele. São 3 refeições quentes. Alguns comem 5, né? Não é o nosso caso. 3 refeições quentes, para quê? Para sustentar o nosso corpo. Agora um sanduíche frio no domingo, para suportar tua vida espiritual. É por isso que o nosso coração esfria, porque está fora do altar. Está fora do altar. Porque eu já chego frio aqui nesse lugar, e eu começo a olhar para um lado, é um pulando, é um chorando, é um cheio do Espírito Santo,
é outro queimando, é outro recebendo milagre, é outro testemunhando. Depois nós temos um testemunho de uma família. As coisas acontecendo, e por que acontece lá? Por que acontece lá e comigo não acontece? O que houve? O que houve? Está fora do altar. Está fora do altar. As respostas, elas vêm no altar do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra, em Gênesis 12, abra sua Bíblia, você que trouxe. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler a partir do 4. Aleluia. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, confirma no nosso coração. Traga a palavra viva, que é a palavra do Senhor, a cada um de nós. Traga, Pai, e pedimos a palavra transformadora, para que nós não venhamos, Senhor, somente comer mais um sanduíche frio, mas que nós possamos comer, Senhor, nessa noite, do pão da vida, da palavra, Senhor, de sabedoria que vem do alto, para as nossas vidas, para o nosso coração. A palavra que é, Senhor, como uma espada, Senhor, que atravessa, Senhor, o nosso interior. Pai, nessa hora, a Tua palavra que é poderosa, derrama sobre nós, no nome de Jesus. A Tua palavra que é poderosa, seja ela falando conosco, Pai. Não sejam palavras humanas, mas sejam as palavras do Teu Espírito Santo, direcionado a cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos, Pai, e nós cremos que estaremos recebendo, no nome de Jesus, amém. Amém? Então eu queria que você prestasse atenção. Abrão, de repente eu vou me perder, Abraão, mas aqui é o Abrão. Mas ele sai aqui fala que ele parte de Harã, mas o seu pai já ali no capítulo 11, o seu pai já, por algum motivo, tinha escolhido a terra de Canaã para fixar moradia. E ele sai de Ur dos Caldeus e começa a andar até que ele chega em Harã. Só que ele vive mais de 100 anos em Harã, seu pai de Abrão, Terá, e ele fica em Harã ali durante muitos e muitos anos. E ele, quando a Bíblia fala que o ponto final da vontade dele, o ponto final do caminho dele era Canaã, mas em Harã ele para e ele morre, e ele não consegue completar o caminho dele. E aqui nesse lugar está Abraão. E Abraão poderia ficar em Harã? Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda, igreja. Poderia ficar em Harã? A Bíblia diz que ele tinha riquezas, tinha animais, tinha conquistas, era um cara rico, e ele estava em Harã. Era confortável para ele ficar em Harã? Sim, era confortável. Mas nós não podemos viver na sombra de quem não alcançou. Ele não poderia viver na sombra do seu pai. Abrão se fica nesse lugar em Harã, ele não alcançaria a terra de Canaã. Ele ficaria à sombra da decepção do seu pai, de ter morrido no meio do caminho. Irmãos, as promessas do Senhor, elas têm início, meio e fim, e elas só terminam quando o Senhor diz amém. Então nós, enquanto o Senhor
não terminar a boa obra, porque a obra dele é a boa obra e é completa, nós não podemos parar de andar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Mas fulano parou, os meus pais nunca avançaram na vida, eles perderam tudo, meus amigos, a empresa, eu já abri dezenas de empresas, não vai para frente, isso aí é praga. Até isso os crentes estão falando, é praga. Agora, desde quando o crente tem medo de praga? Praga é essa ideia que botaram em você. Nós temos que avançar, meus irmãos. Nós temos que avançar como Abrão avançou. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de promessa, que está um pouquinho antes, no verso 2. Quando o Senhor fala a Abrão, farei de você um grande povo, e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. E no verso 4, a Bíblia diz, partiu Abrão. Partiu com o que, irmãos? Com uma palavra. Partiu com o quê? Com a fé no Senhor. Agora, para partir do ponto A para o ponto B, eu quero todas as certezas do mundo. E ainda justifico, Gideão pediu, eu também posso pedir. Irmãos, declare por fé. Faça declarações de fé. Fala que você declare todos os dias pela manhã que você está levantando para um bom emprego, que você está levantando e sua empresa prosperará. Fala que quando você levanta, que sua família será abençoada. Levante declarando, não levante sonolento dormindo, acordar 11 horas na sua empresa. Parta de onde você está, mas avance até o lugar da promessa. Amém? O que o Senhor te deu hoje, você precisa ser grato, nós precisamos ser gratos. O povo, Abrão, continua andando, ele anda com uma palavra. Eu e você, irmãos, não estamos andando só com uma palavra. Abrão andou com uma palavra para continuar o seu caminho. Nós estamos andando com o caminho que cumprirá a sua palavra na nossa vida. Nós andamos com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E Ele não tem só um terreno, Ele não tem uma promessa de uma área de terra, Ele tem um reino que é eterno para mim e para você. Por isso que nós não andamos por vista, nós andamos no caminho, na verdade e na vida, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, é esse o lugar que você tem que andar. Mas para isso tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que ter ousadia. Enquanto nós não estivermos, eu não posso usar os termos que eu usei com os homens, mas enquanto nós não tivermos ousadia e coragem, irmãos, nós vamos permanecer atolados no mesmo lugar. Nós vamos permanecer no mesmo lugar e nós vamos olhar daqui 20 anos, por que eu não saí do lugar? Porque no Senhor você não foi ousado, no Senhor você não foi corajoso. É no Senhor, meu irmão. Mas você tem que partir para construir os altares. E o primeiro altar que Abrão construiu foi o altar da presença. A Bíblia fala que ele construiu e dedicou um altar porque Deus havia aparecido. Lá no Salmo 50, 23 diz: quem me oferece a sua gratidão como um sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Abrão, quando Deus aparece, ele entende o que era estar na presença de Deus. E no seu coração, para chegar ao ponto de construir um altar, no seu coração tem reverência pelo Deus que apareceu. Deus apareceu, ele reverencia, ele ama aquela oportunidade de poder receber de Deus algo, e ele gera uma prioridade na vida dele: construir um altar para o meu Deus. Deus se torna o centro da vida de Abraão a partir daqui. Deus se torna o centro de adoração da vida de Abraão. Estou meio ruim, irmãos, mas vai dar certo. Deus se torna o centro de adoração a partir daqui, quando Deus aparece. Irmãos, todos nós, ou a grande maioria de nós, recebeu Cristo como nosso Salvador.
Ah, mas Cristo não apareceu. Meu irmão, Cristo está dentro de você. Você leva Cristo. Você leva Cristo em você. Então todos os dias, você tem a oportunidade de em reverência, de em amor e em prioridade, construir um altar para o Senhor. Um altar de oração, um altar de adoração, um altar de busca. Um altar aonde nada mais importa. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Amém? Isso não está relacionado a sacrifício, isso está relacionado à obediência. Amém? Aleluia. Se não temos sido atraídos pela presença de Deus todos os dias, se falta essa atração pela presença de Deus todos os dias, é porque está nos faltando reverência, ou nos falta amor, ou nos falta prioridade. Ou está nos faltando reverência a Deus, o Todo-Poderoso, ou está nos faltando amor por Jesus, o nosso Senhor, ou está nos faltando colocar Deus como primeiro na nossa vida. Por algum desses motivos, você e eu não levantamos altares todos os dias. Mas eu dei um basta nisso, meu irmão. E eu quero que você dê um basta nisso, porque eu quero o melhor para a sua vida. E estar no altar do Senhor é ter o melhor para a sua vida. Glória a Deus. A presença de Deus merece a construção de um altar. Abraão continua a andar em direção a Canaã, e ele recebe agora, logo no verso 8, dali prosseguiu em direção às colinas leste de Betel, aonde armou um acampamento, e tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Agora, no altar, Deus, não foi Deus quem apareceu. A Bíblia fala que Abrão construiu o altar e invocou a presença de Deus, pediu a presença de Deus. Na geografia, irmãos, esse lugar onde Abraão se instalou, colocou seu acampamento, ele estava em um vale, entre dois montes. Aqui fala, Betel a oeste e Ai a leste. Abraão tinha a palavra, só que Abraão chega num lugar que a palavra não estava direcionando ele. Ele precisava de direção. Nós temos a promessa de Deus. A promessa já nos foi entregue. A promessa já nos foi entregue. A promessa já foi entregue a você. Misericórdia. Mas a promessa foi entregue a Abraão. Abraão agora está num lugar, irmãos, aonde ele não sabe decidir. Ele está entre Betel à esquerda ou entre Ai à direita. Ele está naquele vale. E Deus, ele constrói um altar, que eu chamei altar da direção, porque ele invoca a Deus e Deus direciona ele. E ele vai para o lado de Betel, ele pega o oeste, em direção a Negueb. O que é Betel, irmãos? O que significa Betel? Casa de Deus. O que significa Ai? Monte das ruínas. Vocês lembram que Abrão e Ló se separaram? Ló olhou aquele lugar maravilhoso, lindo, a leste, e foi. É aqui que eu vou enriquecer, é aqui que eu vou morar. Só que lá para aqueles lados tinha um lugar chamado Monte de Ruínas. Por onde você tem se deslocado? Qual a direção que você tem tomado? Você tem buscado direção e ido à casa de Deus? Ou você tem usado das suas próprias vontades, ou das vontades do mundo, e seguido o Monte das Ruínas? Porque conforme o lugar que você anda, conforme o lugar que a igreja anda, ela acampa e ela vive aquele contexto. Se você viver o contexto de Betel, você será abençoado, porque foi essa promessa que Deus deu a Abraão, e ele escolheu: eu quero a casa de Deus, eu não quero o Monte das Ruínas. É mais bonito, parece melhor, é mais chamativo, mas é o Monte das Ruínas. Eu quero é a casa de Deus, porque ali é a casa que está o meu Pai. Aleluia! É isso, irmãos.
Qual é a direção que você está escolhendo? Qual é a direção que você está buscando? Porque você não pode parar, você tem que continuar andando. Porque logo após, no próximo momento em que você parar e Deus falar com você, você vai precisar construir um novo altar. E Abraão constrói um novo altar, está em capítulo 13 de Gênesis, no verso 14, que disse assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oeste, olhe para o oeste. Eu não posso olhar porque eu não sei que lado é o quê. Mas toda a terra que você está vendo eu darei a você, e a sua descendência para sempre. Eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Agora tu percorra toda essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, aonde construiu um altar dedicado ao Senhor. O altar da promessa. Quando o Senhor promete algo, o primeiro ato que nós precisamos fazer é entregar essa promessa no altar. Porque a promessa é do Senhor, irmãos. Oh, mas essa promessa está longe, essa promessa está longe. Quantas vezes tu colocou essa promessa no altar? Quantas vezes tu colocou essa promessa em oração? Quantas vezes eu atrasei os planos de Deus, porque a promessa estava sobre a minha vida, mas eu não fui conquistá-la. O povo de Deus sempre recebia a promessa do alto do Senhor, mas marchava avante para conquistar. Foi o que Deus falou com Abrão: passa, vai do sul ao norte, do leste ao oeste, para cima e para baixo, porque essa é a terra que eu estou te dando, Abrão. É isso que ele está fazendo com a igreja. É essa terra, meu irmão, é a terra da promessa. Nós precisamos entender isso, nós precisamos avançar, porque conforme nós avançamos, os nossos pés vão tomando o domínio daquele lugar por Cristo Jesus. Aonde você passa, ali se torna território de Deus. Você é um filho de Deus, você é um chamado do Senhor. O propósito está para acontecer na sua vida. Agora nós precisamos construir altares. Construir altares. Tem uma versão, essa aqui é a versão NVI, tem uma versão corrigida, fiel, que diz, que Deus falou com Abrão: levante-se e percorra, e eu darei a você. Irmão, eu não vou me deitar para não escandalizar. Mas deitado, a gente não consegue percorrer. Quem corre deitado é serpente, irmão. Aquilo que percorre deitado é serpente. Nós somos o exército que se levantou do vale de ossos secos. Amém? E nunca mais nós vamos voltar para o vale de ossos secos, porque profetizaram sobre a nossa vida. Nós aceitamos Cristo. Alguém orou por você. Alguém orou por você. Alguém orou por você. Alguém orou por você. Alguém profetizou sobre a sua vida, e hoje você é um vitorioso em Cristo Jesus, porque você, através da promessa, através da profecia, você se levantou desse vale de ossos secos, e hoje é um soldado, povo escolhido, geração eleita, sacerdócio real. É isso que você é. Por isso, levante-se e ande pela terra, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Existem palavras que são duras de ser pregada. Tem algumas palavras que são difíceis de serem pregadas. Mas eu sei para onde eu quero ir, irmãos. E eu também sei que eu não quero ir sozinho. Para onde eu quero ir? Eu quero que a igreja do Senhor vá junto, porque não é a minha vontade, mas é a vontade de Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém?
E Deus começa a cumprir a promessa de Abrão, na vida de Abrão. Deus abençoa o Abrão, Deus dá força, ele cria um exército, 318 soldados e vencem seus inimigos. Ele traz de volta o seu sobrinho que estava lá na degola. Ele recebe honras de reis, quando Melquisedeque oferece pão e vinho. Ele recebe riquezas, porque quando ele vencia as guerras, ele trazia os despojos. Então, falando nos nossos dias hoje, ninguém pegava o Abrão. Ele era forte, as pessoas honravam ele, as pessoas entregavam suas riquezas a ele, porque ele era um conquistador. Deus o fez conquistador. Só que nós não podemos só nos contentar, nós não podemos nos contentar com essas coisas, enquanto a promessa não está completa. E agora a gente chega em um período, onde Abrão começa uma outra direção na vida dele. Se você acompanhar, depois você lê toda a história, irmão, mas se você acompanhar em Gênesis 15, 1, Deus vem e fala a Abrão, deixa eu encontrar aqui. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Olha Deus falando para Abrão: Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua segurança, ninguém vai te tocar. Lembra da palavra? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi a palavra sobre a vida de Abrão. Agora Deus diz para ele: não tenha medo, eu sou o teu escudo, sou eu que te protejo, e grande será a tua recompensa. Agora, qual foi a resposta de Abrão? Abrão pergunta: soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filho, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? Abrão estava com o seu coração frio, porque havia uma promessa de descendência, e ainda não havia se cumprido. Mas nesse momento, Abrão começa a parar de construir altares. Se você acompanhar do capítulo 13 até o 22, onde nós vamos encerrar a mensagem, nós não vamos passar um por um, não se preocupe. Mas do capítulo 13 ao 22, passaram-se mais de 30 anos, sem que Abrão construísse um altar. Quanto tempo você não constrói um altar para o Senhor? Quanto tempo o nosso coração está frio, ao ponto de não construir mais altares para o Senhor? Abraão se queixa, Abraão chora, Deus reafirma a promessa, e a Bíblia diz no verso 6, que Abraão creu e considerou justo. É justo, Senhor, o Senhor prometeu, e na hora do Senhor, o Senhor vai cumprir. É justo, o Senhor é soberano. Ele recebia as bênçãos do Senhor, ele recebia as bênçãos do alto, e entendia que era justo ele ter que aguardar pela promessa ser completada na vida dele. Só que o que acontecia era que aquela reverência, aquele amor e aquela prioridade tinham saído, em relação a Deus, tinham saído da vida de Abrão. E agora Abrão não construía mais altares. Nós pedimos a bênção, o Senhor nos dá a bênção. Nós pedimos a honra, o Senhor nos dá a honra. Nós pedimos riquezas, e o Senhor oferece riquezas através do nosso trabalho. Nós recebemos tudo isso, mas o nosso coração está frio, porque sempre parece que falta algo. Sempre parece que falta algo. E porque parece que falta algo, o meu coração se esfria. Por isso, quando parece que falta algo, quando parece que o meu desejo não está sendo completado, o meu coração esfria, e eu não mais construo altares. O que é o altar? Nós falamos no início, é você priorizar a Deus. Não é vir no culto, irmão, não é vir no culto, não é você ir na célula, não é você, quanto tempo você lê a Bíblia, quanto tempo você tem de oração. Não, é aquele momento, isso que eu deixei lá embaixo, que tu pega, tu vai no outro cômodo, tu deixa o telefone, tu desliga a televisão, tu avisa a tua família: agora eu estou indo para o altar. E tu vai, e tu vai, e tu vai,
e tu deixa tudo para trás. Para quê? Para que tu vá para o altar ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que tu fez isso? Quando a última vez que o Deus foi a prioridade na tua vida? Igreja, quando foi a última vez que nós, como igreja, foi a última vez que nós priorizamos Jesus no altar? Rota, é uma rota de conserto, porque a promessa de Deus é grande para esse lugar. Amém? Não para o CNPJ, irmão, mas para essa cidade. Essa cidade é do Senhor Jesus. Araricá é do Senhor Jesus. Esse vale é do Senhor Jesus. As promessas são do alto, elas são imensas, elas são imensuráveis, não tem como medir as promessas do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para viver essas promessas. Vá para o altar, irmão. Mas eu vou, pastor. Tudo bem. Quando foi a última vez que tu deixou o teu telefone, desligou a tua TV, pegou a tua família? É hora de nós irmos para o altar. Porque a nossa família precisa de altar, irmãos. E eu não estou falando somente em ensinar a Bíblia, em compartilhar a Bíblia. Eu estou falando de ir para o altar. Não vai dar tempo de falar tudo, nós vamos pular. Mas nós precisamos ir para o altar. Nós precisamos buscar a resposta de Deus. Olha como o coração de Abrão estava. Ele se queixa para Deus. Deus reafirma a promessa. Abraão crê, considera justo, mas ainda assim ele não constrói mais altares. A prioridade não era mais o relacionamento com Deus. Nesse meio tempo, nasce Isaac, o filho da promessa. Meu Deus, tudo agora para quê? Para fazer um altar, e entregar agora tudo que eu tenho, voltar de novo, agora a construir um altar, eu e o Senhor sozinho, porque eu recebi tudo que eu tinha. O que Abraão faz? Não constrói o altar de novo. Irmãos, não são as bênçãos que irão nos levar a ter intimidade com Deus, não são a realização das promessas que nos farão ter intimidade com Deus, não são as promessas que nos farão ter intimidade em adoração, em oração, em busca, mas será o altar que nós precisamos entregar todos os dias. Você compreende isso, igreja? Compreende isso? Amém? Depois de algum tempo nasce Isaac, e a Bíblia fala, deixa eu ver se eu encontro aqui, que Isaac, ele é desmamado. Nascimento de Isaac. Aqui. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão, agora já Abraão, deu uma grande festa. Irmãos, essa era uma data muito especial, quando o filho, para nós não é muito, né? Quando o filho desmama, porque daí tem que começar a comprar leite. Mas, naquela época, era um momento de celebração, era um momento para celebrar. O filho está sendo desmamado, e o filho começa agora a sair debaixo da saia da mãe, e começa a andar com o pai, começa a ir para a roça, começa a fazer, ser ensinado, e isso era feito uma comemoração para isso. E nesse momento tão especial, o filho da promessa, agora, ele foi só celebrado, mas ele não foi entregue. E isso fez com que Abrão idolatrasse Isaac, porque toda a ideia dele estava na conquista, estava na promessa, toda a atenção dele, toda a prioridade dele estava na promessa, não mais em Deus, aquele que prometeu. Não estava mais naquele que pode dar, estava naquilo que ele podia receber. E o coração dele foi se esfriando. E passaram-se 30 anos sem que Abrão quis ficar próximo de Deus novamente.
30 anos, irmãos. É mais de 30, alguns estudiosos dizem que foram 37. Mas 30 anos longe da presença de Deus, indo só no culto. 30 anos longe da presença de Deus, só cantando por cantar. 30 anos longe da presença de Deus, reunindo a família só para fazer festa. 30 anos Abraão ficou longe da presença de Deus, até que Deus diz: chega, eu estou com saudade, eu estou com saudade. Abraão é onde vai iniciar tudo. Abraão é onde vai começar tudo, o meu plano todo vai começar. Irmãos, Deus tem planos e propósitos que vão começar na sua vida, só que Ele não quer somente você, o que você pode fazer, Ele quer você, Ele quer a sua presença, próximo da presença dEle no altar, irmão. É isso que o Senhor quer, e é isso que Ele pediu. E agora em Gênesis 22, 12, Deus prova Abraão e pede o seu filho Isaque como prova em um sacrifício. Passado o tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, porque ele tinha contato com Deus. O contato não é o suficiente. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Todo mundo conhece esse verso, todo mundo conhece essa história. Mas o que Deus colocou no meu coração foi que, ao invés de sacrifique o seu filho ali como holocausto, Deus diz para Abraão: constrói mais um altar, porque eu quero estar contigo. Eu tive que chamar a tua atenção com aquilo que tu mais idolatra, para que você parasse de priorizar Ele, e agora começasse a me priorizar. Tem muita coisa para acontecer, Abraão. Tem muita terra para andar, Abraão. Tem muita descendência para abençoar, Abraão. Mas agora a atenção que eu quero é tua. É tua. E Abraão, por isso que eu falei no início, que a obediência, ela nos leva a um caminho de adoração. A obediência nos leva a um caminho de altar. Porque Abraão, por mais que tivesse o seu coração frio, mais que estivesse afastado do Senhor, Abraão obedeceu. A palavra de Deus veio sobre ele, e ele obedeceu. E Abraão leva seu filho Isaque, sobe o Moriá, constrói um altar, coloca o filho sobre o altar. Alguns dizem que Isaque tinha em torno de entre 17 e 20 anos. Alguns outros dizem que Isaque tinha entre 25 e 30 anos. Não importa, a questão é que ele tinha consciência do que estava acontecendo. E Abraão, ele pega o cutelo, e quando ele vai sacrificar, o anjo do Senhor diz: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu teme o Senhor. Eu achei tão interessante que Deus não disse: agora eu sei que tu me ama, agora eu sei que tu me prioriza, agora eu sei que tu me reverencia, como foi lá no primeiro altar. Mas agora Deus diz: não faça mal, porque agora eu vejo que tu teme o Senhor. Quando acabou o temor na nossa vida, irmãos? Para não ter mais altares construídos. Porque Abraão não construía altares, porque tinha acabado, não só esfriado o coração, não só deixado porque ele amava o Senhor, ele continuava amando o Senhor, mas ele tinha parado de temer o Senhor. E quando a gente para de temer o Senhor, a gente para de construir altares, para de chegar na presença de Deus, para de querer estar perto de Deus. Nós temos um destino a caminhar. Sacrifique o que tiver que sacrificar, irmãos, mas permaneça na direção da presença e da promessa de Deus. Amém? Para encerrar, naquele lugar, naquele monte, quando Abraão levanta o seu rosto, olha para o lado, ele vê o quê? Cordeiro. Quem estava naquele monte?
O Isaac, o Abraão, o anjo, o cordeiro e Isaac também. O que o Isaac viu, irmãos? O que o Isaac viu? Viu aquele sobrenatural. Ele viu a obediência do seu pai. Ele viu que o seu pai, a partir daquele momento, ele estava consertando a sua rota e abriria mão de qualquer coisa para continuar na presença de Deus. E quando Deus fala com Isaac, anos depois, a primeira coisa que Isaac faz, constrói um altar para o Senhor, porque ele viu o seu pai querendo muito da presença de Deus. Amém? Seus filhos vão querer a presença de Deus. As pessoas que você ganhar para Jesus vão querer a presença de Deus quando elas olharem para você. Seja cheio da presença de Deus. Construa altares. Coloca de pé, irmãos. Aleluia.